Pela fé entendemos, esse é o tema de hoje. Uma saudação a todos que estão nos assistindo pela câmera, pelos celulares aí que estão conectados, né, no Facebook, todos vocês, um abraço bem apertado. E se você está assistindo em DVD ou em CD, vá até o final. No final tem os louvores e depois dos louvores tem todos os nossos meios de contato. Estão lá, para você poder visitar nossas páginas, fazer contato por telefone, se você desejar. Vamos confessar? Diga comigo, este ano cuidarei da minha mente com mais excelência ainda, para que as palavras que saírem da minha boca manifestem toda prosperidade de Deus na minha vida e na vida da minha família. Lembrando que o poder da vida e da morte estão na minha boca, através da minha língua. Ah, papai, acho que a língua é difícil de dominar, né? Bota fogo na criação. E com ela você domina o cavalo. E com ela você domina o teu corpo. E com ela você domina a natureza ao teu redor. A língua é poderosa. Então vamos começar aqui. Se você que está nos assistindo desejar uma das nossas palestras, onde você estiver, faça contato com a gente. Teremos o prazer, né, e o privilégio de ministrar essa palavra para aonde nos convidarem, nas portas que se abrirem, seja onde for. Pela fé entendemos, e a fé é o maior mistério do universo. Nós costumamos dizer, maior mistério para os que não são da fé. Mas eu que sou da fé, para mim não é mistério nenhum. Mas às vezes, apesar de termos o dom da fé, apesar de sermos iluminados no nosso entendimento, às vezes nos confundimos. Por quê? Por causa da carne. Eu queria dizer para você que não há um só ser nessa terra, nenhum só líder, nenhuma só pessoa, mesmo que não seja um líder ainda, que não se confunda com isso, que não lhe chegue a visita da dúvida, do desânimo, porque isso é uma coisa humana, até certo ponto isso é normal acontecer. O problema começa com o que a gente faz a partir disso. Esse é que é o detalhe. Porque você acha que não me vem dúvidas. Se tem gente que se assusta com R$100, ou com uma notícia de um médico, ou com uma demissão de um trabalho, ou a reprovação de um concurso, chegam dúvidas. E isso você não deve se sentir mal. Se em algum momento chegou dúvidas em você, é um bom sinal que você está no caminho correto. Porque a dúvida vai fazer você parar e analisar e pensar todas as coisas. Hebreus capítulo 11. Pela fé entendemos. Diga comigo, pela fé entendemos. Esse verso fala que o universo foi constituído pela palavra de Deus. De modo que aquilo tudo que se vê foi feito daquilo que não se via. No princípio, Deus disse, haja luz. Pela fé a gente entende isso. Por quê? Nesses dias, parece que o Senhor tem me mostrado muito. Muito obrigado, Rosana. Você é muito especial também. O Senhor tem me mostrado muito sobre a mente e a fé. A mente, a fé, como é que as coisas têm funcionado. Se você quiser, pode analisar os temas anteriores. A fé e a paciência, foi domingo passado. Eu recebo calcar aquele tempo, foi o melhor tempo, 30 minutos. Então,
Estamos falando sobre isso. O Senhor quer trabalhar na nossa vida sobre esse aspecto, né? E esse capítulo de Hebreus, que é o capítulo que fala muito sobre a fé, é um capítulo muito especial em toda a Bíblia, não? Porque aí diz que pela fé entendemos. Significa que quando nós utilizamos a fé, uma parte de nós, uma parte da nossa mente, então começa a funcionar. Uma parte que até então parecia que estava apagada. Uma parte que parecia que estava adormecida. É uma parte estranha, é uma parte diferente, é uma parte nova para a gente, é uma parte que ainda nos impacta muito, porque é uma parte que faz a gente entender como é que o universo foi criado a partir da palavra de Deus. Como é que pode isso? Como é que isso funciona? Deus não teve dúvida? Não, porque Deus estava desde sempre, Ele não começou ali. Deus é, ok? Diga, Deus é. Antes do universo ser criado, Ele já existia, né? Pô, é assim que funciona a coisa. Então, pela fé nós entendemos. O que, pastor, que nós entendemos pela fé? O que é absurdo para a mente natural. Isso é o que a gente entende pela fé. Por exemplo, um casal de velhinhos vai ter filho e vai gerar uma multidão. O velhinho era velhinho, de mais de 90, e a velhinha dele ainda era estéril. Você já imaginou uma coisa dessa? Um homem de 90 e poucos anos, o espermatozoide dele já está cansado. Isso é natural, não? E a mulher estéril. E você acredita que o Isaac nasceu de Abraão? Você não viu? Você não estava lá. Mas essa história te dá esperança. Isso é fé. Isso é o que você entende pela fé. Isso é o que é ativado em você e em mim pela fé. Um outro velhinho com a vara na mão vai tocar no mar, a água vai abrir e vai atravessar 2 milhões de pessoas. Isso é um absurdo para a mente natural. Não era mais fácil sair nadando? Isso é o problema. Isso aí é um problema. É que a gente sempre quer buscar uma outra forma. Deus fala, dá 7 voltas em torno de Jericó e no último dia dá 7 voltas e toca a trombeta que vai cair tudo. Aí vem o inteligente e fala assim, não é melhor a gente pegar os fortões da academia e empurrar as pedras e vai cair logo de uma vez? Para que eu vou dar uma volta hoje, outra volta amanhã, outra volta depois e no último dia eu vou dar 7 voltas? Tem que esperar isso tudo? A gente está sempre querendo fazer Isso vai demorar muito. Quer ver um outro absurdo? Que uma virgem engravidou. Mamãe, estou embaraçada, estou grávida. Quem foi? Foi o Espírito. Isso para a mente natural não combina. Não é que Deus disse, haja luz, e foi aí que tudo começou. Ou então que um garoto com uma tiradeira matou o gigante. E o gigante com armas em punho. Ou que uns louvores aí derrubaram as portas da cadeia. E Paulo e Silas não saíram, ficaram lá, mas os outros saíram. E a porta abriu. Com os louvores? Com os louvores. Isso são coisas que você entende e só pode entender através da fé. Diga comigo, da fé. Mas tem um detalhe, que eu já falei aqui. Você pode ter tudo. Você pode ter boa aparência, você pode ter bom testemunho, você pode ser bem comportado, você pode não fumar, você pode não beber, você pode não dançar, você pode não fazer nada. Mas se você não tiver ela, você não agrada a Deus. Que coisa diferente isso. Hebreus 11:6. Belinha. Hebreus capítulo 11, verso 6. Vamos botar aí o verso. Cadê? Enquanto isso eu bebo água. Aí. Porém, sem fé, é o quê? Impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima, aquele que ele traz, aquele que está aqui, aquele que nos ouve, creia. Esse que ele existe aí, está encerrado todo o seu conselho. Que ele falou para fazer assim,
que ele falou para não fazer assado, que ele disse que é assim, assim, assim. Creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Porque se você está aqui, mas teu coração não está assim, não vai funcionar. Não vai agradar a ele. Parece que com a fé a gente arranca de Deus um sorriso dos lábios. Ele se agrada. Diga comigo, Deus se agrada. Ou seja, quando aquele dia lá dos 12.000 eu comecei a agir com essa forma, com essa atitude, parece que Deus falou, aí, parece não, ele falou, porque se não fosse, não tinha aparecido o dinheiro. Aí. Mas, esse livro, e eu quero que você anote isso que eu vou falar aqui, ele é um livro estranho também, porque no Pacto da Graça, nós estamos no Pacto da Graça, o livro de Hebreus foi escrito aqui no Pacto da Graça, se coloca sobre o apóstolo Paulo, alguns não, mas eu coloco como Paulo o escreveu, no Pacto da Graça, depois da cruz, e na galeria dos heróis da fé não tem ninguém de depois da cruz. Que coisa estranha. Você já tinha visto isso? Ele é o 14º livro do Evangelho da Graça. E é muito estranho que não apareça na lista dos heróis da fé ninguém da época da graça. Eu vou ler para você aqui bem rápido. Vamos pegar aqui a Bíblia em espanhol. Reina Valera, tradução de 1600, né? Com revisão aqui, o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos lá do verso 3 em diante aqui, para a gente poder começar. Já quase terminando. Olha aqui. Pela fé, Abel, depois de que fala pela fé, entendemos que o universo foi, né, pela palavra de Deus constituído. Depois vem falando de Abel, vem falando de Enoque, vem falando de Noé. Noé. E todo mundo chama isso aqui de galeria dos heróis da fé. Os heróis da fé? Os heróis da fé. E todo mundo fica com essa coisa sagrada. Pela fé, Noé, quando foi advertido por Deus acerca de coisas que ainda não se viam, imagina, você já de uma certa idade, mora aqui na Praça Seca e Deus fala para você, faz um navio aí nesse estacionamento, porque vai cair uma chuva aí, vai encher a terra toda, não sei o quê, você caramba, o vizinho ali que eu conheço há 30 anos vai rir de mim, o vizinho dali vai rir de mim, meus parentes vão dizer que eu estou louco, não sei o quê, coisa e tal, mas diz que pela fé, diga, pela fé, ele fez. Aí depois vem, pela fé, Abraão. São pessoas que quando a gente olha para elas, você vê essas pessoas como gigantes, que você nunca vai chegar a ter esse tipo de comportamento. Essa é a tendência das pessoas, esse é um equívoco. Sabe? Você pensa que essas pessoas são tão especiais, porque a Bíblia diz aqui no verso 38, se você ler, dos quais o mundo não era digno. Diz que a terra não era digna dessas pessoas do livro de Hebreus capítulo 11. Depois pega tua Bíblia e anote e vai ver de quem que eu estou falando. Aí ele diz aqui, o mundo não era digno e tal. Aí você olha assim, caramba, puxa vida, que bacana, né? Que o nome de todo mundo está aqui nesse livro. É um livro que tem uma galeria dos chamados heróis da fé. Mas eu quero dizer hoje para você que esses heróis da fé são pessoas iguaizinhas a você e a mim. E se o mundo não era digno de que eles andassem, também não é digno de que nós andemos. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós somos pessoas muito especiais para essa terra, mas muitas vezes, pela falta de entendimento, de organizar nossa mente, nós não nos portamos da maneira correta. E a maneira correta que nós devemos nos portar é com essa fé ativada, andando, confeando, confessando. Hello? Com fé. Diga fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode ter tudo de bonito, mas se não manifestar essa fé, você não está agradando a Deus. Não, eu estou agradando sim, porque eu paguei minhas contas em dia. Não, aí você está agradando teus credores. Isso é uma obrigação social. Mas agradar a Deus é com a fé. Sem fé é impossível. Aí você diz, mas Noé está aqui? Noé está aqui. Deus colocou ele aqui? Colocou ele aqui. Mas Noé foi um grande homem? Foi. Mas também cometeu erros e fez besteiras. Sabia disso? Quantos lembram? Noé ficou tão contente que se empolgou, que as águas baixaram. A primeira coisa que a Bíblia diz que ele fez, que quando a água baixou, foi plantar um vinhedo. E desse vinhedo ele fez um vinho. E disse que ele se alegrou tanto, que tomou tanto vinho, que ficou peladão, doidão, nu. Até cair, bebeu até cair. Puf. Tem muita gente ligada em muito comportamento dos outros e esquece da fé. Deus não é assim, hein? Aí ele tinha 3 filhos, né? Isso acrescentando aqui, Sem, Cão e Jafé. Aí diz que 2 filhos tiveram um comportamento estranho. E um filho, sem querer olhar para a nudez do pai, foi lá e tapou ele. Respeito, cobriu, mostrou que ama. Por quê? Porque quem ama encobre faltas. Quem ama não fica falando dos defeitos de ninguém para ninguém. Isso já é um exemplo tremendo. Mas esse Noé caído, pelado, doidão aí, está na galeria? Está na galeria. Talvez, eu acho, penso, que pouca gente aqui nessa reunião hoje já bebeu de cair, fora eu. Pergunta a Margarita, que eu tinha que ministrar no outro dia de manhã, em São Paulo, e vacilei tanto, que desmaiei 3 vezes de noite, de madrugada. Tive que ir de óculos escuros, porque quando eu caí lá no hotel assim, bati isso aqui na mesinha. Que coisa, né? Tomara que você não levante e vá embora por causa disso. Se for um testemunho de coisas desordenadas, que não interessa. Noé. Não, mas está Abraão. Abraão, ó, show. Porque Abraão foi o pai da fé. Foi. Mas quando começou a demorar o filho, ele começou a olhar de rabo de olho para a empregada. Essa empregada está melhor que a minha mulher. E diz que a Hagar se chamava, ele deitou com ela, e daí veio os ismaelitas, que são os árabes. E depois teve que botar a mulher para fora com o menino e tudo. Você já botou uma mulher para fora com um menino pequeno, nos braços? Amamentando? Já botou? Quantos aqui já botaram a mulher para fora com o menino? Filho teu, homem. Quantos? Nenhum. Abraão fez isso. Caramba, ele fez isso? Fez. Tem mais. Não poucas vezes ele ofereceu a própria esposa para os outros, para deitar, com medo de morrer. Eu não sei se eu oferecesse Margarita para alguém, que ela ia me querer depois ou não. Abraão fez isso? Fez. Mas ele está nos heróis da fé? Tá. Quantos já estão se vendo também nessa galeria? Ah, peraí. Mas todos eles tinham uma coisa em comum. Vamos continuar aqui. Abraão fez? Fez. Isso aqui tudo é que. Aí vem falando aqui do montão de gente, olha aqui. E tal, e voltou, e abençoou, e tal. Moisés, o que você fez? Eu escrevi a lei. Oh, tremendo, eu tirei o povo do Egito. Mas você obedeceu sempre a Deus? Vamos mudar de assunto. Moisés, você escreveu a lei, né? A lei de Moisés. Você cumpriu a lei? Não. Deve ser esquisito alguém ensinar uma coisa que não faz, né? Deve ser frustrante até. Você ensinar uma coisa e não faz. E o nome dele está aqui. Moisés e tal. Mas tem uma pessoa aqui que eu gostaria de ler para você. Pela fé, Jacó. Jacó não era 171. Jacó não enganou o pai, quem enganou foi Esaú.
né? E tal. Verso 31. Pela fé, Raabe, diga Raabe. Agora eu quero ver se você está em graça mesmo. A rameira. Até a rameira está com o nome no livro aqui dos Heróis da Fé. Raabe não pereceu juntamente com os desobedientes, porque recebeu os espias em paz. Os espias tinham que se esconder, bateram na porta dela e, pela fé, ela mandou eles entrar e escondeu eles, e isso agradou a Deus. E ela era rameira. Diga rameira. Isso na Bíblia aqui em espanhol, rameira. Vamos ver nas outras Bíblias? Vamos ver o João Ferreira de Almeida. Qual é o verso que ela fala rameira, hein? 31, né? Poxa, legal, estão acompanhando, isso é bom. Hebreus 11, 31. João Ferreira de Almeida. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Diga rameira. Diga meretriz. Já vão duas palavras. Você sabe o que é uma rameira? Sabe o que é uma meretriz? Sabe? Sabe do que eu estou falando? Essa mulher deve ter feito muita coisa, hein? Ah, prostituta. Vamos ver uma Bíblia que eu tenho aqui, em espanhol também, mas é uma Bíblia, Dios habla hoy, que é uma Bíblia na versão atualizada. Hebreus 11, 31, né? E pela fé, Raabe, a prostituta. Meretriz, rameira, prostituta, e em português, prima. O que mais? E essa mulher está com o nome na Bíblia? Tá. Kenga no Nordeste. Garota de programa. O quê? Que tipo de gente é esse que está na Bíblia, meu Deus? Eu não tinha visto isso assim. É porque você olha isso aqui com um olho religioso ainda. E Deus não é assim. Todas essas pessoas, esses doidos aí, tinham uma coisa em comum. Diga comigo, a fé. Você já conversou com uma pessoa dessa? Você já esteve junto com uma pessoa dessa assim? Já viu? Já viu como é que é o assunto, como é que rola e tudo? Já viu? Mas ela tinha uma coisa, a fé. E aí, abençoado, pela fé, você agrada a Deus. Então, 3 coisas que eu quero te falar. Primeiro, não tenha medo de se arriscar. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus põe no teu coração. Se arrisque, se lance, vá, você não está só. Porque se aparecer um desafio na tua vida, que você sabe que veio da parte de Deus, e você não se arrisca, não manifesta a fé, você pode ter todo o comportamento do mundo, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Não tenha medo disso. Quando vier a dúvida, confronte. Diga, eu confronto. Sabe por que nós, às vezes, temos medo de confrontar as coisas, os desafios da nossa vida? Porque nós aprendemos equivocadamente na educação secular que errar é ruim, que o bonito é quando a gente acerta. E eu quero te dizer hoje uma coisa aqui poderosa que vai mudar a tua vida. Não é o sucesso, nem o acerto que agrada a Deus, é a fé. Às vezes, você vai tomar atitudes e vai errar. Mas Deus não está olhando para o acerto nem para o erro. Ele está olhando para a fé com a qual você está andando. Essa é a diferença, abençoado. Você pode errar, como pode acertar. Glória a Deus quando acertamos. E quando erramos? Glória a Deus.
Deus não está olhando nem para o erro, nem para o acerto, Ele está olhando para a fé. E muitas vezes a gente não vai, porque não, eu não sou capaz, aí eu vou cair ali, todo mundo vai rir de mim. Que se dane todo mundo! E quem sabe você não vai cair nada, é aí que Deus está querendo te mostrar que você tem muito mais valor do que aquilo que você mesmo pensa. Pela fé entendemos, é pela fé. Se arrisque por fé, diga quem está do teu lado aí, se arrisque por fé. Se arrisque. Dê um passo. Você tem que dar ao Senhor alguma coisa para Ele se recordar de você. Essa expressão parece estranha, mas você vai entender bem o que eu estou falando. Você tem que dar a Ele algo para Ele se recordar de você. Em Efésios capítulo 3, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer na nossa vida além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, se você não pede ou não pensa, você também não age, não parte para fazer. E se você não dá esse start para Ele, Ele não tem o que multiplicar. Como é que Ele vai multiplicar se você não toma uma postura, uma atitude? Então, fé significa fidelidade. Diga comigo, fidelidade. O que é fidelidade? É continuar crendo nele, não importa o que aconteça. Fé significa firmeza. Pode ventar, você não vai cair. Segunda coisa, a fé é uma batalha contra os sentimentos. Porque todos nós temos sentimentos. Passamos mau humor para bom humor. Às vezes acordamos de mau humor e não sabemos nem porquê. Certo? E daqui a pouco nós estamos de bom humor e não sabemos nem como é que passou aquilo e nem nos damos conta disso. Temos sentimento, todos nós, enquanto estivermos no ser humano, temos sentimentos e a fé é uma batalha contra isso. Por quê, pastor? Simples. Quando nós não vemos aquilo que nós estamos querendo, confessando, desejando, esperando, somos invadidos, somos visitados pela dúvida. E quando nós somos visitados pela dúvida, a tendência é duvidar. Ou seja, damos lugar à dúvida e colocamos a fé de um lado aqui. Então, não se sinta mal com o que eu estou falando. Eu estou falando de mim. Caramba. Todos somos seres humanos com emoções. Isso é algum problema, pastor? Não. Isso é normal. Apenas nós devemos colocar as emoções no lugar dela, porque elas podem nos frustrar. E só tem uma coisa que a gente pode combater eficazmente essas emoções, é a fé. Essa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro, a fé de todos nós juntos. Quantos aqui tem a fé de Deus? Essa é a fé, o dom, ok? Dom. A dom. Diga, eu tenho a fé, dom. Muito bem, eu também tenho a fé, dom. Quando o exemplo dessa semana, aconteceu uma coisa comigo tremenda, abençoada. Já vieram pessoas aqui com um outro tipo de entendimento, mas pessoas com carência, e pediram para que eu orasse por essas pessoas e eu evitei. Por vários motivos, que não importa aqui aclarar, mas eu evitei. E eu quero dizer para você que isso está errado, da minha parte. Porque se uma pessoa te procura pedindo de você uma ministração dessa, foi Deus que mandou, abençoado. Foi Deus que mandou. E você deve fazer a oração por essa pessoa. Gostaria de falar para os abençoados que a próxima vez que isso acontecer aqui, eu vou chamar a pessoa na frente e vou convidar todos para que juntos coloquemos esse dom que Deus nos deu a favor dessa criatura. A favor dessa criatura. Eu estou dirigindo, saí daqui do salão, entrei na rua da minha casa e ouço a voz do Espírito. Que agora eu não vou falar mais aquela voz que eu não sei o que é, mas falou, não é nada disso, é a voz do Espírito da Graça. Falando assim, eu tenho um amigo que está no hospital há já alguns meses, porque ele é policial,
e foi lá no Morro da Mangueira e levou um tiro na perna, um tiro na cabeça e um tiro no pescoço. E esse amigo está deitado na cama, sem se mexer, sem falar, sem nada, através de aparelhos lá e tal. E a família está daquele jeito, que você sabe. Nem receber visita, ele está recebendo por causa dos motivos óbvios. Muito bem. Mas eu tenho me correspondido com a família. Estamos cuidando aí, tratando de pastorear da melhor maneira, porque ele já ouviu a palavra, mas a família, alguma coisa através dele, mas não estão iluminados, assim como você tem o privilégio de estar. E eu também. Então eu estou dirigindo e o Espírito diz, liga para a esposa do seu amigo. Eu falei, agora eu estou dirigindo aqui, cansado, doido para chegar em casa, 7h30 da noite. Olha que hora. Eu peguei o telefone, tá bom. Liguei dentro do carro mesmo. E estou lá dirigindo e estou falando. Quando a mulher atendeu o telefone, ela não conseguia nem falar. Ela disse assim, pastor, foi Deus que mandou o senhor ligar agora para mim, porque a pressão dele caiu para 8/6, e aqui está todo mundo desesperado, e eu não sei o que fazer, eu não sabia com quem conversar, eu não sabia a quem pedir ajuda, eu não sabia a quem recorrer, porque eu estou sozinho aqui com ele, e o senhor ligou, quem foi que mandou o senhor ligar para mim? Então, não vamos brincar com essas coisas, nem tratar de outro jeito, abençoado. Nós somos importantes na vida dos outros. Eu procedi com ela como pastor e desliguei o telefone, tomei banho, fui jantar, fui tomar meu vinho, tranquilão, relaxado meu dia. Aí ela me chama no WhatsApp. Olha, muito obrigado novamente, porque o senhor ligou para cá. No momento que o senhor fez a oração, que ministrou na nossa vida aqui, a pressão dele começou a voltar ao normal e os médicos até agora não sabem o que foi que aconteceu. Dê um glória a Deus aí bem alto. Você pode dar um glória a Deus? Eu olhei aquilo, conversei com a Margarita, minha esposa, e disse, meu amor, tem umas coisas que a gente tem que consertar. E isso faz parte disso também. Você recebe essa palavra? Às vezes, é isso que eu anotei aqui, para ficar bem explicado, e não me interpretem mal, porque nós estamos em graça. Às vezes, necessitamos da fé dos outros, e às vezes os outros necessitam da nossa. Sabia? Então, usemos e unamos a nossa fé para benefício de outros. Agora, quando você for se unir, junte-se com aqueles que embarcam no teu sonho, e não com aqueles que te fazem abortar do teu sonho, tá? Se for fazer uma reunião no trabalho para compartilhar, não convide o incrédulo, convide aqueles que estão, né, que são capazes de se associar a você naquilo que você crê, porque senão vai ficar uma vibe muito estranha, né? Ali naquele momento. Eu trouxe aqui uma experiência hoje. Eu não sou cientista, mas Deus tem me mostrado uma coisa. Primeiro eu trouxe a da semana passada. Quantos lembram do Durepox? Né? A fé e a outra barrinha era a paciência. A fé não funciona sozinha e a paciência não funciona sem a fé. Tem que juntar as duas. Então você pega as duas barrinhas de Durepox, une uma na outra, ela faz uma terceira barra e você cola. Eu quero ver você despregar essas duas pedras que eu colei aqui na frente de vocês naquele dia. Descolhe elas. Difícil. Por quê? Porque o Durepox aqui no meio, fé, a barrinha fé e a barrinha paciência, misturadas, fizeram acontecer o milagre. Pois muito bem, está aqui. Eu falei, caramba, está ruim, está até quase da cor da pedra, parece. Aí hoje, eu queria dizer para você, cuidado, você vai sair daqui a pouco, você vai embora para a tua casa, você vai curtir não sei o quê, você vai frequentar uma porção de lugares, você vai no almoço com os parentes, você vai amanhã para o teu trabalho, você ouviu essa palavra aqui, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu trouxe isso aqui que representa você. Vou pegar aqui o meu isqueiro, que eu ganhei da minha esposa em Miami. Aí. Muito bem. Isso aqui é você, hoje.
dia 25 de março, né? Tremendo. Essa palavra tem a capacidade de avivar o dom da fé em você. Essa palavra tem a capacidade de te pôr nos trilhos a tua mente. Só que você vai sair daqui e você vai ser envolvida pelos familiares, pelas notícias, pelos assassinatos, pela polícia que matou, pelo bandido que matou, pelo comércio que não vai, pela escola que não deu, pelo concurso que não passou. E tudo isso de ruim está representado nesse copo. Esse copo aqui é isso. Esse copo é o fantástico daqui a pouco. Esse copo é as situações. Esse copo é o familiar que você vai conversar com ele, ele vai debochar de você. E isso, você não vai ter um outro momento nessa semana para você se reunir e alguém falar para você da palavra. Dizer que você é mais que vencedor, que se a terra não era digna daqueles homens, também não era, essa terra não é digna de um André Amorim, de um Leopoldo, de uma abençoada como você. Diga para quem está do teu lado, também não é digno de você. Por isso é que o Senhor nos chama para fora disso. Mas você vai estar mergulhado nisso, cara. Aí, isso aqui nos mostra muito. Olha o que vai acontecer contigo. Apagou. Aí já não confessa, na quarta-feira já está abalado, na quinta-feira já está debilitado, na sexta-feira já está quase dizendo Deus te abençoe. Sim? No sábado você já está em dúvida se o ministério Reconciliados com Cristo está no caminho certo, se isso é de Deus mesmo, ou se esse cara está enganando todo mundo. Aí no sábado de noite liga aquele parente e fala assim, amanhã tem churrasco de fulano. Quer saber? Eu vou para o churrasco. Apagou. Tudo isso aí, tapou você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para quem está do teu lado e com isso a gente termina. Sem fé é impossível ter sucesso aqui. Sem fé não há pregação. Sem fé não há evangelho da graça. Confia na tua fé. Confia nela, ela funciona. Se atreva a confiar nela. Se atreva, abençoado, a confiar na fé, ela funciona. Eu contei para vocês um exemplo pequeno, já me aconteceram tantas coisas. Um dia eu vou escrever um livro da minha vida, de tanta coisa que aconteceu. E eu sei que você também é um livro andante em relação à fé. Confie nela, ela não vai falhar não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Com fé. Confessando, confeando. Com fé. Nunca estou sozinho. Com fé. Então eu termino aqui a minha participação hoje, como pastor e apóstolo nesse ministério. Sinceramente, espero que você tenha recebido a palavra e ponha em prática. Em todos os aspectos da tua vida. Tenha o melhor domingo, debaixo dessa cobertura angelical aí na tua vida. Espero ver você no nosso novo local domingo que vem, com todos os desafios que nós teremos que enfrentar ali. Um aplauso ao Senhor, agradecido a Ele, de poder ter entregue a vocês o que dele recebi. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.